Glória a Deus. Então vamos lá, abre Gênesis capítulo 35, verso 1. Disse Deus a Jacó: suba a Betel e estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Deus está aqui lembrando Jacó de um voto que ele fez com Deus alguns capítulos atrás. Se não me engano é no capítulo 28, pula lá para o capítulo 28. A palavra diz que Jacó, capítulo 28, verso 10, Jacó estava fugindo do irmão, porque o irmão não valorizou a primogenitura. O irmão de Jacó era Esaú, o primeiro, e segundo a cultura judaica, o primeiro filho tinha porção dobrada, né? Era o primogênito, tinha porção dobrada. E certa vez Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Quem conhece, quem já leu essa história na Bíblia, né? Ele não valorizou. Quem quer valorizar aquilo que Deus te dá? Quem quer valorizar? Nós temos que valorizar. 30 anos da fonte, quantas coisas boas Deus já fez na sua vida? Deixa eu ver, levanta a mão. Talvez você está conosco 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, talvez você está alguns meses, mas nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Esaú não valorizou, ele trocou por um prato, por uma sopa de lentilha, porque ele estava faminto. E depois Jacó, através da orientação da sua mãe, serviu lá a refeição para o pai dele, que já era idoso, e recebeu a bênção da primogenitura. Isso deixou Esaú furioso, e ele jurou que iria matar Jacó. Então Jacó ficou apavorado, porque Esaú era um guerreiro valente, um caçador valente. E a palavra diz que os pais, a mãe de Jacó especialmente, falou: olha, vai para a casa do meu irmão. Era distante, era outra nação. Vai para a casa do meu irmão e espera a ira aqui, as coisas melhorar para você. Porque ela ficou com medo de perder os 2 filhos naquela discórdia ali que estava acontecendo. E Jacó saiu, mas sem nenhuma garantia que a jornada dele seria abençoada. E ali nessa caminhada no deserto, ele parou à noite para descansar. Verso 12 diz: e ele teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse. Isso em sonho ele teve esta visão, lá no deserto, reclinado com a cabeça sobre uma pedra, extremamente aflito, ansioso, preocupado. E a palavra diz que Deus falou: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque, e darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Deus é maravilhoso, amém, irmão? Fala comigo: Deus é Deus. Ele não precisa da força humana para realizar coisas grandiosas. Jacó ali aflito, preocupado, sem nenhuma expectativa como seria recebido, se o seu tio talvez estaria vivo. Naquela época não tinha as comunicações que nós temos hoje, se seria bem recebido ou não. E Deus vem para ele e faz uma promessa dessa que ele nunca imaginou: eu te darei estas terras. Quem crê que as promessas que estão na palavra de Deus são sua herança através do sangue de Jesus? Quem crê? Nós chegamos na igreja muitas vezes como Jacó, aflitos, inquietos, preocupados com relação, talvez um conflito familiar, como ele está vivendo, uma expectativa profissional, financeira,
uma enfermidade que estamos enfrentando. E Deus vem e simplesmente Ele fala, Ele não vai apenas na nossa necessidade, Ele vai muito além da nossa necessidade. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que olhos não ouviram, que ouvidos não ouviram, o que não passou pela mente e pelo coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Apesar das aflições momentâneas, apesar das inquietações e dos problemas reais que nós temos e que nos afligem hoje, aqui hoje à noite, neste altar, Deus renovou sobre você todas as promessas da palavra dele, e são muito maiores do que as suas preocupações. Deus lançou uma promessa para Jacó, uma promessa que vinha dos patriarcas, Abraão e Isaque, Abraão o avô, Isaque o seu pai, e essa promessa de Deus está sobre a igreja e tem se concretizado sobre nós nesses 30 anos da fonte da vida. Quem pode dizer que na fonte da vida você já recebeu muito mais do que você esperava? Diga comigo, amém. Então vamos fazer um exercício de fé. Talvez você estamos inquietos, tem coisas que tem nos preocupado aí, setembro, outubro, novembro. Talvez você tenha algumas contas para pagar, alguns diagnósticos para enfrentar, talvez você tenha alguns conflitos familiares, mas Deus está falando, olha, eu não vou apenas te dar a solução para os seus problemas momentâneos, eu vou te dar a terra prometida, e a terra prometida são as promessas da palavra de Deus. Quantos eventos maravilhosos nós tivemos esse ano? Quantos podem dizer amém? Se você pega aí a rede social da igreja e resgata aí alguns meses atrás, né? Vou destacar apenas 3, a nossa conferência, dia 30 de maio, lá no Brasil 21, foi bênção ou não foi? Foi algo extraordinário. Também a nossa homenagem no Congresso Nacional, que nós tivemos a oportunidade de presenciar, quem pôde ir lá, foi algo maravilhoso. A glória de Deus desceu ali para homenagear, usar aquelas pessoas, e aqui finalmente na Câmara Distrital. Então, uma igreja abençoada, uma igreja maravilhosa, uma família abençoada. Nós começamos ali com muitos sonhos, muitas inquietações, mas durante esses 30 anos, ali sob a cobertura do apóstolo César Augusto, a bispa Rúbia, como Deus tem nos abençoado. Eu posso dizer que eu tenho experimentado o que Jacó experimentou, mas hoje nós temos preocupações também. Quem tem preocupações aí que vão, desafios, setembro, outubro, novembro, dezembro, não vou falar nem em 2025, quem tem em 2024, né? Todos nós temos, e Deus vem para nós e Ele fala, não vou responder só tua crise imediata, preocupa não, que nem Ele falou para Saul, falou, não preocupa não, a jumenta perdida que você estava buscando já foi achada, e o que eu vou te dar é muito além daquilo que você podia imaginar. Então, voltando ao nosso raciocínio, levanta as mãos, eu vou declarar Coríntios, você vai repetir comigo, fala, o que os olhos não viram, declara com fé, fala, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem passou pela minha mente, ou pelo meu coração, é o que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. E eu amo o Senhor, e Ele tem sido benevolente com as minhas fraquezas, e a misericórdia dEle vai realizar esta promessa sobre a minha vida. Quem pode aplaudir o Senhor? Deus falou, Jacó, você não imagina o que eu tenho preparado para você.
Mas Deus deu um sinal para Jacó. Ele fala: Jacó, abre os olhos. Seu avô Abraão, seu pai Isaque deixaram um legado espiritual. E nós somos também descendência de Abraão, porque somos batizados em Cristo Jesus. Quem é batizado em Cristo Jesus? Lá nós conquistamos a cidadania não judaica, a cidadania celestial. Nós herdamos esta promessa que Deus deu a Abraão: em ti, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então nós temos essa cidadania celestial. Quem é grato a Deus por isso? Então ele teve um sonho. Ao lado dele estava o Senhor, verso 13, tá? Capítulo 28 de Gênesis. Eu sou o Senhor do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes esta terra que você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você. Quem recebe diz amém. Eu vou declarar e você vai apropriar desta palavra que vai acalmar o seu coração. Quem quer tomar posse dessa palavra? Eu vou declarar e depois você vai dizer amém. Deus diz: estou com você e cuidarei de você. De novo, Deus diz: estou com você e cuidarei de você. Aonde que quer que você vá. Oh, meu irmão, e ele continua dizendo: eu trarei de volta esta terra. Terra que ele saiu envergonhado, com medo, aflito. Deus falou: eu te abençoarei, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Só que era um sonho, irmão. Quem tem sonhos aí que de vez em quando você acorda e vê a realidade está tão longe do sonho. Quem tem sonhos, né? Era um sonho. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Eu não sabia há 30 anos atrás tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo através da fonte da vida. Quantos podem dizer como Jacó: eu não sabia? Meu irmão, na igreja, Deus está falando para Jacó da igreja. Teve medo e diz: temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Porque a porta dos céus é casa de oração, um lugar de milagres, um lugar de oração, um lugar de restauração, libertação, de busca de Deus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna, derramou óleo no seu topo. Óleo é unção. Fala comigo: unção de poder, unção de sabedoria e unção de ousadia. Levanta as mãos e fala: eu vou receber as 3 unções: poder, sabedoria e ousadia. A palavra diz: então Jacó fez um voto. É isso que Deus estava lembrando a Jacó. Se passaram mais de 20 anos. Então Jacó fez um voto: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, me prover de comida e roupa,
e levar-me em segurança de volta à casa do meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Isso que está no capítulo 28, pula lá agora para o capítulo 35, versículo 1. Isso aconteceu mais de 20 anos atrás, e agora no capítulo 35, verso 1, acontece o que eu comecei lendo hoje à noite. Deus disse a Jacó: suba a Betel. Betel é aquele lugar que ele declarou a casa de Deus. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Meu irmão, nós não podemos esquecer de onde saímos e até onde Deus nos trouxe. Às vezes os problemas de hoje certamente são maiores porque nós crescemos. Quanto maior, maiores os gigantes que você vai enfrentar. É verdade ou não é? As preocupações talvez você tinha 20 anos atrás, hoje são coisas que você superou, que você venceu. Mas nós temos que lembrar que o mesmo Deus que nos livrou das aflições em tempos passados é o Deus que vai nos livrar das aflições e tem nos prometido coisas maiores ainda que nós viveremos. Ele falou: Jacó, eu fiz a minha parte, eu guardei você, vai lá, constrói o altar em Betel, leva a sua família com você. E olha que Jacó entendeu o recado. Versículo 2: disse, pois, Jacó a toda a sua casa e a todos os que estavam com ele, a todos os seus servos. Quem quer ser um porta-voz, um instrumento da palavra de Deus, das promessas de Deus, da bênção de Deus para a sua casa e para esta geração, diz amém. Então Deus falou, olha, Jacó falou: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão com vocês, purifiquem, troquem de roupa, venham, vamos subir para Betel. Deus renovou o ânimo de Jacó, Deus renovou a visão de Jacó, Deus renovou a promessa sobre Jacó. Deus apareceu na história de Jacó. Quem pode dizer que Deus apareceu na sua vida, na sua história? E ele falou: vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, que tem estado comigo por onde tenho andado. A promessa se cumpriu. Meu irmão, e a palavra diz, versículo 6, Jacó e todos com ele estavam, chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome El Betel, Deus de Betel, porque ali Deus se revelou a ele quando fugia do seu irmão. Jacó viu que Deus lhe deu não só vestir e o que comer. Deus lhe deu rebanhos, Deus lhe deu servos, Deus lhe deu esposa, Deus lhe deu filhos, Deus abençoou tremendamente. E o próximo desafio de Jacó, que fazia ele tremer de medo, era o reencontro com o seu irmão. E nós sabemos que foi um encontro de reconciliação. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Deus tem te abençoado, mas talvez aquele problema que mais aflige a sua vida
ainda não aconteceu. Mas continue declarando, continue em Betel, continue na fonte da vida, continue orando, continue buscando a Deus, porque Ele vai confirmar sobre você as promessas dEle e aquilo que mais inquieta e aflige o seu coração não vai deixar de acontecer em nome de Jesus. Eu queria destacar apenas 3 aspectos. Primeiro, Deus falou: suba para Betel. A bênção de Deus para nós está na igreja. Fala comigo: a bênção de Deus para a minha vida em todas as áreas está relacionado em estar na igreja. Betel representa a igreja. A igreja tem que ser uma referência de valores morais, de valores espirituais, de prioridades em nossa vida. Amém? Quantos podem dizer amém? Quem domingo não gosta de perder um culto como eu, levanta a mão. Quem não gosta, né? Ele falou: suba para Betel. Sai das regiões inferiores do mundo e sobe para um estilo de vida que nós aprendemos na igreja. O pensamento cristão, os valores cristãos, os ensinamentos da palavra de Deus, os dons do Espírito Santo, as armas espirituais, através do jejum, oração, a espada do Espírito que é a palavra. Quem em Betel está aprendendo e crescendo como cristão diz amém. Betel é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso lugar de crescimento, é a proteção da nossa família. A bênção de Deus será liberada sobre nós através de Betel. Deus falou: Jacó, suba para Betel. Segundo, Deus falou: estabeleça lá. Não apenas visite, mas esteja, como diz o Salmo 92, plantado na casa do Senhor. Salmo 92, verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como os cedros do Líbano. Quem declara que setembro a dezembro você vai florescer, você vai crescer espiritualmente, emocionalmente, você vai crescer também profissionalmente. O justo florescerá como a palmeira, se tornará forte para superar dificuldades como o cedro do Líbano, se tornará frutífero como a palmeira. Por quê? Porque ele estabeleceu, ele está plantado na casa do Senhor. Estabelece lá sua vida, seus projetos, suas prioridades. Faça os seus votos, faça os seus propósitos, seja fiel ao Senhor nos dízimos, cultue a Deus, busque os valores de Deus, como diz o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu irmão, o que o mundo oferece não se compara àquilo que nós temos em Deus. Como Daniel superou todos os concorrentes de Babilônia, a sabedoria de Daniel e dos amigos dele, a força de Daniel, a revelação que ele tinha, fez ele projetar lá na Babilônia, crescer. Por quê? Porque ele não se alimentou da comida do palácio, a comida deste mundo, mas ele preferiu manter os valores e alimentar sua mente, seu coração, o seu espírito com a palavra de Deus. Não tenha medo de semear na vida dos filhos, de semear na sua casa.
o alimento de Deus, os valores de Deus nos farão mais forte do que qualquer concorrência deste mundo. Nos farão melhores como esposo, como pais, como filhos, como profissionais. Favor de Deus estará sobre você. Então, estabelecer isso é plantar a sua vida. A palavra diz que ainda na velhice darão frutos. Segundo, ele falou, Jacó falou: purifiquem e troquem as roupas. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, depois de ter desperdiçado saúde, força, dinheiro no mundo, e está ali na sarjeta comendo a comida dos porcos, emocionalmente abalado, endividado, e ele falou: vou voltar para a casa do meu pai. A palavra diz que o pai falou: traga vestes novas para ele, coloque um anel no dedo, coloque sandália nos pés. Jacó falou: olha, vamos trocar as vestes, vamos purificar. Meu irmão, 1 João capítulo 1, verso 6, se andarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Semana após semana, dia após dia, você está relacionando com esse mundo. Você não pertence, eu não pertenço, mas nós estamos relacionando, quem entende? E a cultura desse mundo, ele vem confrontar os valores de Deus. Mas aí você vem nos cultos, você vai nos pequenos grupos da igreja, você abre a palavra, você entra no santuário em oração diante de Deus, e Deus começa a purificar a sua mente, Deus começa a trocar suas vestes, Deus começa a nos purificar através do sangue de Jesus. E finalmente Deus falou: fique em pé conosco. Deus falou a Jacó: construa um altar. Um altar fala de comunhão, de relacionamento, de sacrifício, de adoração. São 30 anos, meu irmão, que a fonte da vida tem abençoado, confirmando essa promessa de Abraão. Milhares de pessoas. Oh, Deus tem abençoado tanto a fonte da vida no Brasil, irmãos de várias regiões do Brasil. Que nós sejamos como Jacó, possamos olhar para trás e falar: Deus abençoou a minha jornada, Deus me livrou das minhas aflições, Deus tem cuidado de mim como Ele prometeu. Deus tem cuidado de nós.